Então vamos começar a conversa de hoje, né? Nós vem falando da encarnação, a maior aventura do espírito. Começamos definindo encarnação como a fusão do espírito com outra consciência, outro conjunto de verdades, que nós chamamos de ego. Falamos que isso é necessário para que o espírito alcance a evolução espiritual. Falamos que o objetivo da encarnação é você vencer esse ego, ou seja, você não aceitar a realidade que o ego lhe impõe. E ontem nós conversamos como esse ego é montado. Falamos que dentro da parte técnica ou do setor técnico, o nome não importa, existem as verdades planetárias, formas, existem as verdades individuais que você desenha para você, e que existem as percepções de ação. Isso tudo dentro da parte técnica. E na parte emocional existem as sensações que o ego vai lançar para você frente à realidade que ele também quer lá. Então isso foi o que nós conversamos até agora. E hoje ficamos de conversar como se programa esse ego. Ou seja, por que uma pessoa cria um ego, cria uma realidade, por exemplo, de que ele é um mendigo? Por que o espírito cria um ego que cria a falsa realidade, ou maia, ou a ilusão, de que ele é homem, ou mulher, ou mãe, ou pai, ou filho, ou sete, ou empregado, ou desempregado? Enfim, como é que o espírito programa os seus papéis na existência carnal? Então vamos continuar. Como nós já definimos antes, essa realidade virtual que o Krishna chama de maia, ilusão, e que você acredita que é real, é como se fosse um filme que passa na frente dos seus olhos. Então a sua vida carnal é para o espírito como se fosse um filme que tem um roteiro pré-escrito, roteiro esse que é escrito pelo próprio espírito, e que o ator, o espírito, vai simplesmente interpretar papéis. Isso precisa ficar bem claro. Você não é mãe. Você interpreta o papel de mãe. Você não é homo. Você interpreta o papel de homo. Você não é pobre ou rico. Você interpreta o papel de pobre ou rico. É isso que é a realidade. Quando você se considera mulher ou homem, por exemplo, seria o caso do ator que
introspecta a tal ponto seu personagem que passa a achar que ele é ou que ele tem as características desse personagem. Alguém que introspecte, vamos dizer assim, o papel de professor, terá sempre um ar professoral. Estará praticamente agindo da mesma forma, o tempo inteiro, não importando o lugar. O espírito precisa compreender isso. Precisa compreender que neste planeta todos são espíritos, independente da situação de vida, independente do papel que está exercendo, e que são atores interpretando papéis, e que a interpretação depende do toque pessoal que o espírito dá àquele papel. O espírito que não se deixa levar pelas características de um papel é um soberbo ator, um ator maravilhoso. Mas aquele espírito que se envolve com o personagem e passa a achar que ele é o personagem, é considerado pelo mundo espiritual como um canastrão, como um ator de pouca categoria, como alguém que não conseguiu interpretar perfeitamente o seu papel. Então, no dia de hoje, que nós estamos estudando como é que o espírito programa as ações e como é que o espírito programa a parte individual da sua vida encarnada, o primeiro aspecto que nós temos que entender é que esse mundo é uma peça de teatro ou um filme, e que a função que você imagina que você é não são suas, mas são papéis do seu personagem, e que você precisa interpretá-las de uma forma a ser aplaudido pela audiência, que é o mundo espiritual, que é o universo, que é Deus. Eu gostaria de estar passando aqui os comentários da Tazi. Muitas vezes a gente não consegue ver como filme, tem que parar e se conscientizar que é um papel apenas. Tem momentos que o ego fala mais alto, e todo estudo e preparação que a gente vem trabalhando cai um pouco. Aí é de novo a gente tendo que levar a pedra pela ladeira de novo. E eu disse a ela que nós temos que fazer é levantar e seguir adiante. E ela disse, sim, mas até quando? Ainda não vivemos de fato isso, como algo natural. Pelo menos eu não. Aí eu tenho que parar e pensar nisso. Eu acho, Tati, aqui é uma coisa pessoal minha, que nenhum de nós ainda consegue o tempo todo, né? Então, um momento nós conseguimos, no momento seguinte nós não conseguimos. Eu acho que de passinho em passinho, a gente está evoluindo sim. Eu acho que realmente é difícil, mas eu acho que todos nós temos conseguido. Pelo que você falou, moço, em cima do que você falou, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você disse que tem horas que o ego fala mais alto. Não, isso é ilusão. Tem horas que você fala mais baixo. É diferente. É você que cede à tentação do ego. Não é o ego que fica mais potente.
Esse é um detalhe. Agora, nada de assustanhar, de você de perder muitas vezes, não é de vez em quando, muitas vezes para o ego. Ou seja, você se subordinar ao ego muitas vezes. Nada a se estranhar. Sabe por quê? Porque esse não é um mundo de exeneração, ou seja, um mundo de mudança. Esse é um mundo de provação. O mundo onde você encarna para provar a Deus que é capaz de buscar isso. E não ainda o mundo de exenerar-se completamente. Então, a partir da próximo mundo, que para você vai ser a partir da próxima encarnação, você terá que executar o trabalho. Mas também não será na próxima encarnação, mas a partir da. Porque o mundo de exeneração vai levar, pela contagem de vocês, mais 7.000 anos. Ou mais, se você continuar nele e não continuar a evolução. Então não há peça, não há desânimo. Hoje eu consegui, louvado seja Deus. Amanhã eu não consegui, louvado seja Deus. Até porque, se você fala quando não conseguiu e sofre, e se acusa por não ter conseguido, você novamente não conseguiu. Você não consegue no momento e depois passa 3, 4, 5, 10 momentos se acusando de não ter conseguido. Você não conseguiu 11 vezes ao invés de uma só. É exatamente isso que a Ana havia dito. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. Apenas assistir, né? Clara Azul pergunta se o senhor já está no mundo de regeneração. Se encarnar agora, eu encarnarei no mundo de regeneração. Esses mundos, provas de expiação, regeneração, celestial, não são mundos espirituais. O que você chama de mundo espiritual, o espírito fora da encarnação não vive no mundo de provas de expiação ou no mundo de regeneração. Isso são características de ego, de encarnação. Então, nos planetas que existem esses mundos, não fora deles. No planeta existe o mundo de provas de expiação, mas para aqueles que estão encarnados, os que estão fora dele, não estão vivendo esse mundo. Vamos dizer assim, é como se fosse uma sala especial para provas. E quem está na escola está estudando, não está fazendo provas. Chaine pergunta, esse mundo de regeneração é em outro planeta ou no planeta Terra? Aqui mesmo, nessa ilusão que você chama de planeta Terra. Nessa materialidade, nesse formato que o seu ego hoje diz que é o planeta Terra. Sei lá, aqui mesmo. É claro, algumas formas vão mudar, mas isso é para depois. Chaine pergunta ainda, por que o espírito não evolui quando não está ligado a um ego? Porque nenhum espírito evolui só por estudar. Nenhum aluno é promovido só porque estuda. É preciso fazer provas. A ligação com o ego é a prova. Então ele se liga ao ego para provar que aprendeu o que estudou. Só isso. Então é preciso executar suas provas. Ninguém passa de ano só por dizer, olha, eu estudei, eu já sei. Tem que provar que sabe. Tazi diz que a visão do espiritismo não fala assim diretamente do ego. Não fala mesmo, viu, Tazi? Moça, sabe por quê? Porque mais ou menos na época que ela escrita o livro dos espíritos, como é o nome do moço da psicologia, filha? Freud. Freud. Fala direito.
Freud estava escrevendo os tratados de psicologia, falando da mente, falando do ego, e seria impossível a Kardec fazer essas análises. Então veja, isso é evolução. Ele não fala diretamente, mas se você que acompanhou muita coisa do estudo do Livro do Espírito, viu como está escrito ali em outras palavras. Agora, o problema é aqueles que santificam o que Kardec escreveu e não aceitam o que o próprio Espírito da Verdade disse, que as informações iriam continuar por toda a eternidade. Quem transformou o Espiritismo numa doutrina etática é que se desapegou dos ensinamentos, porque o Espiritismo, como parte do espiritualismo, como Kardec diz, é uma doutrina de evolução e vai evoluindo assim que Deus concede ao ego conhecimentos científicos que possam ser comparados ou explicados. Então nós começou definindo a montagem do ego como papéis. A cada momento da sua existência, você ocupa um papel. Vamos dar um exemplo. Você vai sair de casa para pegar o trabalho. Você está num papel de morador? Você está num papel de pai, mãe, filho, esposa, marido, familiar? Aí você sai de casa para pegar o ônibus. Você está no papel de transeunte? Entra no ônibus, assume um papel de passageiro? Desce do ônibus, volta a assumir o papel de transeunte? Entra no seu trabalho, assume o papel de empregado. Então são diversos papéis. E eu diria melhor, a cada momento na sua vida, você interpreta um papel. Mas o que é um papel? O que é ser um pai ou uma mãe? O que é ser um filho, uma mulher, um transeunte, um morador? O que é esse papel? É o que nós vamos falar agora. Cada papel da vida se qualifica por uma série de verdades, conceitos, regras, normas que dão àquele papel determinada característica. O professor é um papel aonde você é obrigado a ensinar o próximo, aonde você assume a posição de sábio, porque sabe que tem que ensinar, aonde você assume a liderança dos seus alunos, aonde você assume, enfim, diversas características que são planetárias para aquele cargo ou para aquele papel. Não importa em que parte do mundo se esteja, o professor tem sempre algumas determinadas características, além de outras que são regionais, né? Em alguns lugares esse papel ganha outras características. E essas características é que levam o espírito a
programar para a sua existência no seu ego esses papéis. Então nenhum espírito, por exemplo, vai ser mãe porque ele quer ser mãe, porque ele quer dar à luz, porque ele quer preservar a espécie, por qualquer outro motivo. O espírito programa para a sua existência o papel de mãe no seu ego, para que essas características da mãe oriente o ego na hora dele guiar a realidade. Por exemplo, a mãe tem que proteger o filho. Isso é uma característica do papel mãe. Isso é o ego que está lhe impondo como verdade. Para quê? Porque você pediu para vencer essa sensação. Você programou o papel de mãe porque você quer vencer a autoproteção aos outros. Porque quer vencer o domínio, porque autoproteção é domínio, é poder, é posse. Porque você quer vencer a posse, nesse caso sentimental, possuir as outras pessoas. O sentimento que você chama de amor, mas que não é mais do que posse. Então o espírito, quando programou para a sua existência esse personagem, programou também ser mulher. Porque homem não pode dar luz. Programou ser mulher, programou ser mãe, programou tudo isso. Para quê? Para realizar uma prova. Isso precisa ficar bem claro para todos. Todo o papel de uma existência tem características que determinam aquele papel. E essas características do papel é a prova que o Espírito veio fazer. Porque como nós definiu, e se quem não estava aqui no domingo, se no www já está lá, como nós definiu, a segunda característica importante na evolução espiritual é o ecumenismo. Ou seja, o libertar-se das leis e padrões e doutrinas que padronizam a vida. Então essas características padronizam sensações, padronizam verdades, e o espírito precisa usar o ecumenismo para libertar-se desses padrões. Tá, já havia feito uma pergunta acima. Por que muitas vezes a pessoa fica em cima da caridade? Vai servir, se desce um pouco do ego, mas não por ela, mas pelo que o Espiritismo prega. Então não se despiu do ego, porque o Espiritismo faz parte do ego. O espírita é um papel na existência carnal. Se ele não faz por amor, faz porque a religião diz que aquilo é o certo, ele ainda está se guiando pelas características do papel espírita. Cristo não ensinou que nós devemos fazer caridade, que nós devemos ser religiosos. Cristo ensinou que nós devemos amar ao próximo. Então a caridade precisa ser feita por amor ao próximo. E você, como não tem esse hábito, você espírito, não passou ainda nessa prova,
Você coloca para você um personagem religioso, aonde vai vir a característica do ter que fazer, para ver se você vence essa obrigação e aí começa a praticar por amor, ou se você se escraviza essa obrigação e aí vem a soberba dizendo: olha como eu sou bonzão. Cosmic pergunta: gostaria de saber se existe alguma diferença entre espiritualismo e espiritismo. Isso está na introdução 1 do Livro dos Espíritos. O espiritismo é aquele que estuda o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. E o espiritualista é aquele que acredita, o espiritualismo é aquele que acredita haver em si algo mais do que o espírito, mas necessariamente não acredita nessa relação. Agora, não podemos também nos esquecer de que, como também está na introdução 1, o espiritismo é parte do espiritualismo. Se pende, porque é uma particularidade da generalidade, são essas as palavras de Kardec, espiritualista. Então, eu poderia dizer que o espiritualismo, por exemplo, é a carreira de medicina, e o espiritismo é a carreira de quem cuida dos ossos, ou de quem cuida do coração, ou de quem cuida do pulmão. Enfim, é uma especialidade dentro da generalidade. E isso quem fala é Kardec, não sou eu. Então vamos continuar. Esses papéis na vida carnal possuem pesos ou valores. Vou dar um exemplo. Um médico, um papel de médico, é muito mais valorizado na vida carnal do que um papel de liceiro. Por exemplo, um papel de proprietário de imóvel é mais valorizado do que um papel de inquilino. Um papel de mestre, de professor, é mais valorizado que um papel de analfabeto. Então esses papéis possuem valores materiais, uma escala de valorização material. No entanto, para o espírito, essa escala de valorização material não vale nada. Nenhum espírito programa para o seu ego o papel de médico, por exemplo, pela vontade de ser médico, ou pela valorização do papel médico. Nenhum espírito programa para a sua existência o papel de mendigo, de rico, de pobre, pensando como o ser humano pensa, ou seja, valorizando as coisas como o ser humano valoriza. O importante para o espírito não é o valor material que se dá a cada papel, mas se aquele papel será instrumento fiel da sua provação. Então, por exemplo, o espírito que precisa vencer a soberba de se imaginar Deus, ser superior, capaz de dar a vida ou a morte às pessoas, ele poderá programar para si uma existência onde ele virá como médico.
porque essa é uma característica desse papel. Mas ele não fala isso porque, vou usar a palavra de vocês, de olho grande no conforto material que essa profissão lhe está lá, ou na repercussão do que ele poderá fazer em benefício da saúde do outro, ou para se preparar para ser médico em outra vida, ou na vida espiritual. Não! Ele só escolherá ser médico se aquela papel, aquela função tiver como características o que ele precisa provar, a prova que ele precisa fazer. Isso é fundamental quando nós conversamos a respeito disso, porque vocês têm a ilusão de que o ímpio está bem de vida. Tanto assim que no livro dos Espíritos, o Kardec diz, mas se o Espírito pode programar sua vida, não seria lógico que todos escolheriam uma vida nababesca? E o Espírito, na verdade, diz não. Porque para o Espírito o que importa é ele sair da sua grande aventura, da sua maior aventura, a encarnação, tendo realizado os objetivos pelos quais ele encarnou, ele se ligou ao ego. E se para isso for necessário que ele venha, como o moço ontem disse, as doenças estão programadas, sim estão. Se fosse preciso ele vir com o corpo coberto de sagas, telepa, ser mendigo andando no meio da rua ou ter que se afastar da sociedade, ele pediria tudo isso com um sorriso nos lábios, se tivesse boca, né? Agora, por que o Espírito escolhe determinadas formas? Ou por que o Espírito escolhe determinados papéis que tenham determinadas características para lhe servir de prova? Vou falar de uma palavrinha que vocês já devem ter ouvido muito. Karma. Fala direito. Karma. Karma. É além do karma que a escolha, o primeiro estudo e depois a escolha dos papéis da vida de vida encarnada de um espírito. Esse karma é algo que vocês não compreendem bem até agora. Vocês acreditam que o karma seja expiação e expiação, que são a mesma coisa? Vocês acreditam que seja pagamento de débito, ou seja, que seja uma penalidade imposta ao espírito por haver em determinado momento agido espiritualmente de determinada forma? Isso é ilusão. Deus não é juiz, Deus não é vingador, nem vingativo. Deus é justiça e Deus é amor. Então Deus não puniria seus filhos, até porque o Cristo nos fala que tudo que você fizer contra Deus e contra o Cristo será perdoado. Apenas o que você fizer contra o Espírito Santo é que terá que ser ressarcido. Então o karma
não tem nada a ver com negativo. O karma é a justa medida do que você plantou. É reação. Se você dá um soco na parede, existe uma reação pré-programada, uma reação que já está pronta. Você não vai machucar a mão por pena, por penalidade, porque você foi bruto. Não, você vai machucar a mão porque a reação de dar um soco na parede é machucar a mão. O que nós precisamos realmente compreender é isso. Karma é uma justa reação àquilo que você plantou. Eu brinquei aqui, tem gente que planta pimenta e quer colher rosas. Impossível. Se você planta pimenta, você só vai ter pimenta para se alimentar, para colher. É isso que é o karma. Não é penalidade. Você não é penalizado em receber pimenta. Mas é o justo, a justiça de Deus em ação. É isso que nós precisamos entender. O karma é a justiça de Deus em ação. Você planta pimenta, Deus faz nascer pimenta. Você planta rosa, Deus faz nascer rosa. Mas o karma, além de, vamos dizer assim, ser a justiça de Deus em ação, o karma também é o amor de Deus em ação. Vamos tentar entender isso. O que seria plantar a pimenta que eu usei como exemplo no momento atrás? Seria uma escolha sentimental do espírito. Ou seja, o ego, a partir das características de um determinado papel, lhe propôs uma sensação. E você, espírito, aceitou essa sensação ou esse estado de espírito. Só que, ao fazer isso, você não respondeu à questão da prova dentro da, vamos dizer assim, dentro da busca da evolução espiritual. O seu ego lhe propôs uma sensação de tristeza. E você, espírito, se subordinou a ela, não amou. Então você não evoluiu naquele momento. Você não passou na sua prova naquele momento. Isso, para algumas religiões, seria a mesma coisa que condenar esse espírito ao inferno. Não tem mais volta. Mas, nas doutrinas que trabalham com a evolução espiritual passo a passo e que falam da encarnação, representa uma nova oportunidade para o espírito realizar sua prova. Essa é uma das características, ou uma das, como é que eu posso dizer, um dos motivos pelos quais o espírito da verdade diz que a encarnação existe. São-se ao espírito que não soube aproveitar oportunidades anteriores. E isso é um ato amoroso de Deus.
que concede ao espírito tantas chances quanto forem necessárias, até que ele consiga a vitória sobre o ego. Então aí estão as duas características do karma, ou as duas características pelas quais o espírito escolhe determinados papéis para a sua vida. Ele escolhe porque aquilo é justo. Aquela oportunidade de escolher é a justiça de Deus. E ele escolhe porque Deus lhe ama e lhe dá chances para diversas oportunidades para que ele esteja buscando sempre a sua elevação espiritual. Então, isso é o karma. A ideia, o karma ou expiação, a ideia do ter que pagar é uma ideia vinculada ao sistema penal do ego. Já vimos que o ego tem a sua parte técnica, que é planetária. Então é o ego que cria o sistema penal, da qual você precisa se libertar. E é por isso que as religiões falam isso. Mas quem ama a Deus e se sente amado por Deus, jamais vai se sentir penalizado por Deus. Então o karma e a expiação que governam a escolha do espírito, a escolha dos papéis do espírito, são frutos da justiça de Deus e do amor de Deus pelos seus filhos. Ou seja, é um ato justo e amoroso. A definição que eu acabei de dar para karma é contar-lhe a tudo que você ouviu até hoje e que você acredita, porque você ainda diz, quando uma pessoa lhe enche o saco, que era o seu karma, ou seja, a sua pena. E eu estou dizendo que a pessoa que lhe enche o saco é o seu karma, mas é o seu karma porque você pediu para ela lhe encher o saco. É o seu karma porque você plantou para colher aquilo. E é a pessoa que lhe enche o saco, é instrumento do amor de Deus por você. Será que deu para compreender isso? Será que deu para compreender que todos aqueles que são seus inimigos são instrumentos karmáticos da sua existência? Ou seja, são o resultado do que você plantou anteriormente. Criam situações que são provas que você pediu. E fazem tudo isso por amor. Por amor a você. Clara diz o seguinte: pai, por que a gente demora tanto tempo para entender isso? Por que a gente não nasce com a consciência da necessidade de que tudo é bom acontecer da forma como estabelecemos antes de encarnar? Porque senão não haveria prova. Veja, quando nós for estudar os 7 graus de consciência, que deve ser na terça-feira que vem, você vai entender que a primeira coisa que você precisa é transformar-se em ser humano. Ou seja, subordinar-se ao ego. Porque se você não se subordinar ao ego, você não vence o ego. E aí não se eleva. É a mesma coisa que você, vamos dizer assim, querer fazer essa escalada da maior aventura do espírito, a escalada a um pico, utilizando um bondinho para chegar lá em cima. Você tem que trilhar passo a passo a sua escalada, valorizar esse trabalho. Então, agora, é uma trilha muito fácil de ser percorrida. Sabe por quê, moço? Porque tem tabuleta em todo lugar.
A partir do momento que você entra na estrada, ou seja, a partir do momento em que você se transforma em ser humano, há os ensinamentos que lhe dizem: Deus lhe ama. Se Deus é a seu favor, quem pode ser contra você? Utilize todo o seu esforço para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não critique, não acuse, não julgue. Olha as tabuletas aí. O problema, moça, não é ter que já. O problema é não querer se libertar do ego. Aí está a grande dificuldade. O ser humanizado está tão enfonhado ao ego, acha-se tanto o ego, que ele não quer se libertar do ego. Porque isso traz status material. Isso lhe traz poder. Pergunte a uma mãe que está presa à paixão possessiva da maternidade, se ela quer abandonar isso. Não, ela tem prazer. Mesmo quando o filho luta contra essa paixão, ela tem prazer em lutar contra o filho. Contra o filho que luta contra a paixão possessiva dela. Isso chama-se obsessão. Os seres humanos são seres obsessivos. E é por isso que o Krishna chama o ser humano de fantasma. Seres fantasmagóricos. Porque são seres aprisionados em posses materiais, posses sentimentais e posses morais. E não levantam nenhum grau dessa posse para se libertar do ego. Desculpa se eu soquei alguém, mas se nós não socar, nós não vai conseguir resolver isso. Nós vai continuar achando normal ser humano. Quando isso é uma anormalidade na existência do espírito. Então agora, e para encerrar definitivamente a questão realidade, nós pode traduzir um momento como exemplo da existência de um espírito humanizado. Traduzir para dentro desses conhecimentos que nós estamos falando, desde a construção da realidade, aquilo que você vive. Nesse exemplo, para exemplificar essa construção, vamos criar uma situação que não acontece na vida de vocês. Alguém fala alguma coisa e você se sente ofendido. Isso é um momento que não existe na sua vida, né? Na de ninguém. Mas como exemplo pode servir, né? O que é esse momento? Todas as partes, as formas envolvidas nesse momento são criações virtuais do ego. Seja pelas formas planetárias, seja pelas formas individualizadas. Então o ambiente, com tudo que está dentro, você, a outra pessoa, o show, as palavras, tudo isso é criado pelos egos. A ação de falar
e a ação de ouvir também é guiada pelo ego. Porque os espíritos estão pulsando estático. Espírito não fala, espírito não ouve. Como vocês consideram ouvir falar. Então ali está o mundo virtual, de formas e cheias de percepções de ações que o ego está liqueando. E o ego também está lhe dando a sensação de sentir-se ofendido. Essa é a virtualidade. E você, o espírito, começa a pulsar ofensa, sentir-se ofendido. Isso é um sentimento. Então, na visão macro, ou na visão espiritual daquele momento, o que está acontecendo é isso. Dois espíritos parados pulsando, vivendo uma realidade virtual, no qual um dos espíritos aceita a sensação que o ego lhe dá e começa a pulsar ou vibrar na mesma sintonia da sensação do ego. Isso caracteriza a subordinação ao ego. Mas por que esse momento aconteceu? Porque você naquele momento está assumindo o papel de ofendida. Porque você escolheu esse papel como instrumento das suas formas. Se você, por exemplo, é subordinada e está ofendida, confesse. Você escolheu o papel de pegada para passar por uma das características desse papel, que é ser, vamos dizer assim, sentir-se ofendida com o patrão, que nunca sabe, nunca lhe dá valor. E você escolheu isso como instrumento da sua aprovação, porque era seu karma, porque era necessário passar pela justiça, porque você ainda não consegue libertar-se desse pulsar ou dessa padrão vibracional que é sentir-se ofendido. E acima de tudo isso, toda essa virtualidade foi criada como um ato amoroso, como fruto do amor de Deus por você, que lhe deu uma nova oportunidade para alterar a sua vibração, o seu pulsar, para você, libertando-se da sensação ou do padrão vibratório que o ego lhe dá, você manter-se em paz, harmonia e felicidade incondicional. Aí está um raio-x de cada momento da sua existência. Aí está um raio-x de cada momento da existência do planeta. Isso vale para qualquer situação que você imaginar. Um casamento é isso. Uma maternidade ou paternidade é isso. Ser filho é isso. O relacionamento filho e pai. Todos os seus relacionamentos e todos os seus momentos
na existência, se você pudesse colocar aquela máquina de raio-x que mostra o que está acontecendo na verdade, seria isso que você iria ver. Seria isso que você iria perceber. E me desculpem, como o moço disse a respeito dos ensinamentos, aliás foi a moça, né, que falou do Kardec não fala do ego, mas é isso que ele conta, é isso que ele fala o tempo inteiro. Quem acompanhou e tudo do livro do Espírito sabe que eu já falei tudo isso. Quem acompanhou e tudo do Bhagavad Gita sabe que eu já falei tudo isso, das cartas de Paulo. Enfim, o ensinamento do Buda, enfim, o ensinamento de todos os mestres foi para que o Espírito entenda essa visão além da forma, além da materialidade que está acontecendo na verdade. Isso é o raio-x de cada segundo da sua existência. Mariana disse o seguinte: Joaquim, esses dias estava pensando em Deus e que quando eu desencarnasse, a primeira coisa que procuraria era Deus, não como um ser parecido com o homem. E a resposta que tive é que não iria achá-lo, pois não dava para vê-lo. Deus seria apenas uma emanação de amor. Podemos só senti-lo. Como é Deus? Se for dessa forma, como escrevemos o livro da vida? Olha, eu vou ter que responder do mesmo jeito que já lhe responderam. Não dá para você saber isso. Faltam elementos. Eu estou falando, escrever o livro da vida em programar um ego. Você, dentro da consciência material, não tem conhecimentos científicos nem do que é o ego. Como saber como programá-lo? Impossível. Saber como é Deus? Deus não tem forma. Porque no mundo espiritual nada tem forma. Não é só Deus. Você não tem forma. Você é o espírito. Então veja, existe um mandamento de Moisés que até hoje foi mal entendido. E a Igreja Católica, até por medo, tocou ele. É o segundo mandamento, que diz assim: não faça imagens de nada que está no céu, na terra ou debaixo da terra. O céu seria o mundo espiritual superior. A terra é a própria sua vida. E o mundo debaixo da terra é o que era conhecido como inferno. Não faça imagens, não imagine, não queira saber formas ou descrições de nada que há no céu, porque você não tem como saber. Essas formas podem ser, vamos dizer assim, trazidas para uma imagem que você possa compreender. Mas, mesmo assim, você não deve tentar entender. Por exemplo, Deus é a emanação do amor. Isso é perfeito. Agora, o que é amor, o que é emanação, você não sabe. Então não adianta você querer imaginar a emanação do amor. Não faça imagens de tudo que está na Terra. Como nós disse, está nesse estudo do ego, todas as formas, imagens,
das coisas materiais são frutos de uma codificação do ego. Então não diga que você está vendo um sofá, faça a imagem, porque não há sofá. Há fluido cósmico universal, e que você não sabe como é. Então não imagine. Vale a mesma coisa para o inferno ou para o umbral. O mundo espiritual não é feito com a matéria que vocês conhecem. Eu morro de ir quando eu ouço falar de um ser humano descrevendo uma planta do mundo espiritual. É igualzinha do mundo material. Deus precisou copiar a planta material para enfeitar o mundo espiritual. Doce ilusão, né? Não faça imagem. Quando sair da carne, não procure Deus nas formas, mas no coração. Não procure Deus na visão, mas no sentimento, no amor. Unir-se a Deus, aproximar-se de Deus, não é chegar perto de Deus, mas é vibrar, pulsar na mesma frequência que o Pai pulsa. Agora, se você quiser saber o que é pulsar, você não vai saber. A FIA fez como se fala, uma comparação bonita desse pulsar. O que é o espírito, FIA? Ela disse que não vai fazer. Ela disse que o espírito é uma almôndega pulsante, uma massa que pulsa como um coração. Isso é uma imagem, é para ela. Você faça o que você quiser. Se você quiser ser, vamos dizer, mais romântica que a FIA, pense numa estrelinha brilhando, ou numa nuvenzinha puxando raios. Você faz a imagem que você quiser. Não é isso mesmo? Tem uma moça que frequentava a nossa sala que disse que acredita que anjo tem asa. Isso é visão de ser material. Anjo não tem asa. Anjo é espírito. Espírito não tem forma. A Tássia está dizendo que no nosso lar, né, de André Luiz, que a maioria de nós já leu, é colocada essa imagem, né, como se tudo no céu fosse igual ao da terra, só que assim, vamos dizer, melhorado. Em outros livros também, né, Tássia? Violetas na Janela e outros tantos. É só para você ter uma noção, mas não faça imagem. Não é perfeitamente isso. Isso é apenas um instrumento. Porque se há quanto tempo o nosso lar está equipe, hein? 50 anos, 60 anos? Imagina se André Luiz falasse como nós estamos falando hoje. Talvez o espiritismo não existisse no Brasil. Então foi instrumento utilizado pela espiritualidade. Mesmo porque, Kim, nós já aprendemos, não é porque desencarnamos que nos tornamos de repente perfeitos, etc. Muitos espíritos estão numa fase de evolução em que essas coisas precisam ser plasmadas, tais como na Terra, né? Por quê? Porque são espíritos que ainda estão presos a egos materiais. Ainda tem a parte técnica do ego, mesmo que tenha vencido a parte sentimental. Então, nesse trabalho sobre a grande aventura, a maior aventura do espírito, a encarnação, nós hoje encerrou uma fase, que é a fase da criação da realidade com a qual você vive. A partir de agora, nós vamos entrar na fase dos instrumentos da elevação espiritual. Já falamos de espiritualismo, já falamos de ecumenismo, já falamos de universalismo. E agora vamos estudar algumas, vamos dizer assim, eu vou pôr entre aspas, verdades universais.
alguns instrumentos que o ego não lhe transfere, não coloca na sua realidade, mas que estão presentes direcionando a criação virtual que você vive. A partir de amanhã, então, nós vamos começar a estudar domingo, né? Nós vamos começar a estudar essas verdades universais que o ego não lhe coloca, que o ego não lhe faz ver durante cada virtualidade que você vive, e que você precisa ver, compreender, para entender a virtualidade que está vivendo. Eu só esqueci de dizer uma coisa. Eu e todos os mentores somos karma também. Fazemos parte dessa programação. Porque senão parece que nós está fora disso. Isso é real. Eu sou uma realidade virtual para vocês. Porque eu não sou preto, não sou velho, não sou Joaquim, e nem essa voz é minha. Então eu também, assim como qualquer mentor que você veja, mesmo que veja só na sua vestimenta espiritual, faz parte do ego. É o ego que cria para você. Luiz pergunta, velho, nesse trabalho de energia, é somente o personagem que participa, que movimenta a energia, ou o espírito também? Qual a parte de cada um? O personagem não pode trabalhar o que você chama energia. Energia é sentimento, e só quem sente é o espírito. O personagem recebe sensação do ego, não sentimento. A energia que você chama é a energia universal, é sentimento. E isso só quem trabalha é o espírito. Quando o senhor fala, aproveitando aqui a pergunta do Luiz, quando o senhor fala que nós, quando damos um passo, por exemplo, somos instrumentos de Deus para repassar energia para outras pessoas, como isso funciona então? Você, espírito, é instrumento para passar para outra pessoa. Agora, é por isso que eu sempre disse, não importa se tem mão ou se não tem, porque a mão não existe, é virtual. Você, espírito, está puxando para outra pessoa aquela energia. Só isso. Agora, o passe não é com mão, não é com os pés, não é com os olhos. É pulsação de um espírito para outro. E não passa na virtualidade. Não entra nesse processo. Aqueles que dizem que vem a energia, na verdade, essa visão material é o ego que está criando. Porque a visão é a percepção, e a percepção é dada pelo ego. Você tem uma imagem, que eu acabei de falar, sobre imagem, da energia universal, mas não está vendo a energia universal. É por isso que uns veem energia de uma forma, outros veem de outra, uns veem como florzinha, outros veem como estrelinha. Isso tudo é criação do ego. G pergunta, é o mesmo princípio da telepatia? Guardada as devidas proporções, sim. É o mesmo princípio. É uma comunicação entre dois espíritos
completamente desligados do ego, ou seja, sem passar pelo mundo virtual que o ego guia, mas no universo, dois espíritos puxando um para o outro. Desse ao dessal, uma coisa bem clara, porque hoje nós enxergamos essa questão de construção de realidade. Tudo, ouçam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando algumas coisas, eu estou falando tudo, todas as coisas que passarem pelo seu racional, ou seja, tiver ideias, formas, cores, movimentação, palavras, enfim, qualquer coisa que passe pela razão é fruto do ego, é virtual, guiado a partir de uma programação do espírito para a sua existência. Porque tudo que é racional não é espiritual. Espiritual é energético, sentimental, não é razão. E no domingo eu ainda disse, tudo que passa pelo crivo da razão, na verdade, é o ego guiando virtualmente. Seja isso uma sensação, seja isso um pensamento. Então essa história de que alguém já viu o espírito, essa história de que alguém é capaz de ver heresia, essa história de que alguém é capaz de sentir cheiro de espírito, isso tudo é história. Porque tudo que é perceptível pelos órgãos de sensação são criações do ego. Gostaria de complementar a pergunta. Essas criações do ego, como cores, cheiros, formas de estrelas, etc., podem ser dadas ao espírito como uma forma de ajudá-lo a reconhecer as energias dele mesmo, de outros, ou durante o passe, etc. Reconhecer a energia? Não, porque aí teria que haver um padrão. Sempre que fosse aquela energia, seria estrelinha. Não há esse padrão. Mas pode lhe auxiliar a reconhecer a sua pulsação. Se você está vendo estrelinha, é sinal que você está num padrão vibratório de uma coisa boa, que você gosta de estrelinha. Se você não gosta, é sinal que você não está dentro de uma coisa boa. O bom é tiapa. É para você reconhecer o seu nível vibratório. Tem muita gente dando passo por aí, preocupado com a dívida que vai ter que pagar amanhã. Então, se é isso que o ego está lhe colocando à consciência naquele momento, é uma forma de você identificar que você não está sentimentalmente envolvido ali, mas está preso na virtualidade. E se você está tranquilo, o ego está lhe passando essa sensação, é sinal de que você está no padrão vibratório. Você e espírito, nada com o personagem. Mas nós não podemos ter essa mesma sensação com a pessoa que está conosco participando do passe? A pessoa ou personagem? Não, porque o passo não vai ao personagem. Não, porque você não entendeu. Eu estou perguntando isso porque, como o senhor mesmo disse, eu muitas vezes sou instrumento de Deus, né? Na hora de dar um passe, eu pergunto se as coisas que eu percebo, mesmo que sejam criações do meu ego, têm a ver com essa pessoa que está recebendo o meu passe, vamos dizer assim, para ficar... Sempre tem a ver. É o seu padrão vibratório que você está emitindo para ela e ela está devolvendo para você.
Porque nenhum espírito vibra por vibrar, puxa por puxar, ele puxa para alguém. E quando puxa para alguém, faz conexão. A G pergunta o seguinte: ao ver uma pessoa na televisão, eu posso enviar energia de luz para ela? Por exemplo, ao vermos notícias ruins, podemos enviar vibrações para tudo melhorar? Ou seja, a TV não é um bloqueio e sim um meio facilitador, como na internet? Eu não vou entrar na questão de mandar energia para melhorar as coisas para os outros. Porque se nós acabamos de determinar que a realidade é fruto do amor de Deus, você quer acabar com o amor de Deus? Se tem uma pessoa aparecendo na televisão levando um tiro, isso é um acontecimento, isso são papéis, e esse papel e esse acontecimento é fruto da justiça e do amor de Deus. Você quer mudar isso? Então eu não vou entrar nesse detalhe. Agora, a questão de puxar energia para quem está não presente fisicamente é extremamente possível, porque como eu acabei de dizer, não é o personagem ou ser humanizado que emite essa energia, mas sim o espírito. E esse espírito emite para outro espírito, aonde quer que ele esteja no universo. Não há barreiras nem distância para isso. Luiz pergunta: velho, o passe ou o pulsar seria como uma conversa entre espíritos, assim como nós fazemos como personagens? Não é uma conversa entre espíritos. É um amar-se entre espíritos, ou odiar-se, ou ter inveja. Não é uma conversa. Não posso usar essa comparação que você quer, porque senão você vai estar preso às características de conversador. Porque se há uma conversa, há dois conversadores. E conversador para você é um papel de vida. Então não tente fazer imagens do mundo espiritual. Saiba apenas que o espírito puxa para o outro e o outro puxa para um. Acabou. Só vou complementar do Luiz, depois eu faço a sua, G. Seria troca de sentimentos entre espíritos? Seria ligação sentimental. Toca também é um papel. E aí nós estaria peja os papéis. Olha, não tenta entender, porque não dá para entender. Você não pode comparar a vida do espírito com a vida humana. Não dá para entender. O que você precisa saber é que um puxa para o outro. Agora, o que é esse puxar? Se é toca, se é conversa, se é bate-papo, se é falar da vida alheia, não entra nesse detalhe, Gordo. Senão você vai continuar sendo sábio, mas não vai conseguir entender o puxar. Ele comenta que é muito complicado. É complicado mesmo. Mas veja, se você conseguir entender, quem lhe deu esse entendimento? Olha o que eu acabei de falar. Todo fruto da razão é o ego que dá. Então qualquer conclusão que você tire, será o ego que está lhe dando, e não conclusão que você tirou. É isso. Então, voltando ao assunto que a G havia começado, de mandar energia, e como ajudar então sem interferir nas programações de Deus? Amando incondicionalmente. Mandando energia para o universo? Não. Amando incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Vamos continuar no exemplo da pessoa ferida a bala. O seu amor hoje é um amor condicional. Tomara que ela se estabeleça, tomara que ela não sofra, tomara que ela não morra,
tomá-la que ela nunca mais passe por lixo. Isso é um amor condicional. Esse amor é uma crítica a Deus, que deixou um filho seu passar por uma situação que você julgou errada. Amar incondicionalmente é amar a ele, a bala, ao ferimento, a quem atirou e ao destino que acontecer. Amar sem condições. Eu lhe amo, mas não espero nada desse amor. E não desejo nada para você. Apenas e simplesmente lhe amo. Aí você está lá abastecendo esse espírito de sentimento. Agora, se você manda um amor para que ele tenha saúde, você está abastecendo ele de sensações. E aí você está fortalecendo o ego dele e ele vai querer ficar bom. E aí, esse querer ficar bom é um aprisionamento à sensação que o ego dá. Deu para ficar claro o que é o amor? Amor incondicional. Não há porquê, para quê, como, quando ou onde. É simplesmente amor, sem nada mais. Deixa eu só comentar uma coisa. Toda a condicionalidade do mundo é criada pelo ego, porque é um fator racional. No universo não existem objetos direto ou indireto. É simplesmente a ação. No caso, amar. Amar. E não amar por quê? E não amar para quê? E não amar como? E não amar esperando? Nada disso. É simplesmente amar. O pulsar do espírito é esse amor sem motivos, esse amor sem esperanças, esse amor sem vontade, sem desejo, sem paixões. É um amor simples, sincero. Eu sei que isso para vocês é extremamente difícil, porque para vocês tudo tem que ter explicação. Tudo tem que ter motivação. E no domingo nós falamos dessa questão da motivação. E Cristo ensinou assim: Deus julga os espíritos pelas suas intenções ou pela sua motivação ao amar. Se você ama com uma esperança, com uma condicionalidade, é aí que Deus vai ver e vai dizer: mas filho, eu ensinei a você a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, incondicionalmente. Então veja, como a mocinha disse lá no início: eu estou tentando, mas só consigo de vez em quando. Vocês não vão conseguir o tempo inteiro, porque esse amor incondicional para vocês é quase impossível. O ser humanizado é um ser racional, e aí coloca motivações na emissão de sentimentos. Então, por enquanto, não tem que entender, tem que apenas apagar essas motivações, essas razões. E quando não conseguirem, também não racionalizem, amem incondicionalmente.